Olá, espero que estejam todos bem. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos para falar do Evangelho de Jesus. Convidamos todos a visitarem as redes sociais do Frei Anselmo, o Instagram, o Facebook, o site, e visitar pessoalmente a nossa casa para que possam também de alguma forma colaborar. E assim nós vamos dando início ao nosso Evangelho de hoje, rogando ao nosso Pai Celestial, Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e nosso guia, que se faça presente em nossas vidas, nos trazendo paz, renovando nossas esperanças. Que Jesus esteja presente em todos os momentos, na nossa casa, no nosso trabalho, nos fortalecendo. Que assim seja, graças a Deus. O nosso Evangelho de hoje está contido no livro Caminho, Verdade e Vida. É a mensagem de número 131, que tem como título Homens e Anjos. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu mentor, Emmanuel. E logo na introdução, Emmanuel nos traz a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Aí Emmanuel vem nos dizendo assim: é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, uma com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas, em que o esforço difamatório lhe envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que não se afinam com seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas, dos vizinhos, as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem, já que ansioso, está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Então, meus irmãos, essa bela mensagem nos conduz a reflexões importantes, a começar pelo título Homens e Anjos. Logo no título já nos faz pensar a diferença entre homens e anjos, porque sabemos que começamos
o nosso processo evolutivo ainda na forma de um átomo, a menor partícula conhecida pelo homem. E temos como objetivo, como meta e destino sermos anjos. Jesus foi muito claro: podeis fazer o que eu fiz e muito mais. No outro momento ele diz: vós sois deuses. Deixando muito claro aí que a evolução ela é infinita. A evolução, a vida é eterna. O que se renovam são as oportunidades que vêm por intermédio da reencarnação. Então a angelitude é inevitável. Porque Jesus foi muito claro quando disse: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então isso sendo o Espiritismo uma doutrina consoladora, essa informação, essa leitura, essa reflexão é muito importante, pois nos dá a certeza de que estamos no caminho certo quando escolhemos a doutrina espírita como filosofia de vida, como caminho, porque Jesus é muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, são nos ensinamentos de Jesus e de seus emissários, como vemos aqui Pedro, que nos traz ali a epígrafe, e Emmanuel, que sempre nos brinda com reflexões profundas, importantíssimas. Então ele diz aqui, quando Pedro nos diz: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juiz blasfemo diante do Senhor, já mostrando aí a humildade dos seres angélicos, seres que já alcançaram um patamar evolutivo imensurável para nós. Imensurável. Podemos criar fantasias do que é ser anjo, mas ainda está muito longe a nossa capacidade para entender e compreender esses seres angélicos. Mas temos a certeza que Jesus, quando nos traz os seus ensinamentos e as suas promessas, deixa muito claro a destinação da Terra, mas principalmente a nossa destinação enquanto seres reencarnados nesse mundo de provas e expiações. Muito bem. Aí Emmanuel nos traz algumas considerações aí que vale a pena nós refletirmos quando ele diz: é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias uma para as outras. E ele ainda fala sobre a leviandade dessas pessoas, a mesquinhez, que acabam corrompendo-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Então ele nos conduz aí a refletir sobre o nosso comportamento, a nossa conduta, o quanto precisamos estar vigilantes, e não sermos maledicentes, e não sermos severos demais no julgamento das pessoas, que quando estamos ocupados em julgar, em gerar comentários infelizes, nós estamos deixando de cuidar de nós mesmos, de cuidar da nossa caminhada, da nossa jornada evolutiva. Nós temos uma meta. A meta é Jesus. A meta é o reino de Jesus, que está em plena transformação, em plena construção. Quando estamos aqui refletindo sobre o Evangelho, nós estamos colaborando com Jesus na construção desse reino. É com a nossa conduta, nosso comportamento, a nossa consciência de que, como diz aqui o nosso texto de hoje,
a consciência de que em algum momento, no tempo, seremos anjos, alcançaremos a angelitude. Isso é magnífico, mas ao mesmo tempo é desafiador, porque o tempo para alcançar essa angelitude é muito grande. Mas vai depender do nosso hoje, do que fizemos hoje. Quanto mais ações no bem, mais vamos acelerar esse processo de transformação moral, espiritual. E ele diz assim, ó, ele coloca dessa forma: com exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, né? Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas, em que o esforço difamatório lhes envenena a vida, alimenta antipatias, né? Na atividade profissional, não aceita as ideias pelos companheiros, não afinam nos seus princípios, né? Então ele nos chama atenção aí para o nosso convívio, particularmente o convívio profissional, que muitas vezes podemos pensar que nós vamos ser avaliados, ou essa transformação ela se dá só no nosso ambiente doméstico. Não, a transformação ela se dá em todos os instantes. Então a nossa atividade profissional, ali nós convivemos com pessoas que já compõem a nossa família espiritual. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Aqueles que cruzam o nosso caminho, existe ali um objetivo. Então esses irmãos que passam pela nossa vida, no exercício do trabalho profissional, é impossível ficarmos ali só na expectativa do ganho material e só se importar com isso, se envolver numa competição acirrada em busca de um salário melhor, em busca de uma promoção. Ali nós temos inúmeras oportunidades de praticar a caridade, praticar a paciência. Isso é importante. Então não podemos desperdiçar de forma alguma as oportunidades de crescimento, de praticar o amor no nosso ambiente profissional. Eu estenderia aí também para o nosso ambiente espiritual, quando convivemos com os irmãos de doutrina, lá na casa espírita, nas atividades de caridade. Ali também convivemos com seres humanos, pessoas que possam vir a pensar um pouco diferente de nós, que possam ter outra forma de fazer essa caridade, das quais podemos não concordar. São oportunidades que surgem para nós praticarmos a caridade. Não podemos nos furtar dessas oportunidades. Mas Emmanuel continua dizendo assim: guerras silenciosas nesse sentido têm por vezes duração secular. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes as mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Então, nesse trecho, Emmanuel vem nos falar dos nossos protetores espirituais, desses trabalhadores valorosos da espiritualidade que descem à terra, frequentam a nossa casa, frequentam a casa espírita, com o intuito de nos ajudar, que nos intui. Nesse exato momento, onde quer que estejamos, estamos recebendo as bênçãos desses irmãos pacientes, generosos, humildes, que estão nos acompanhando há quanto tempo? Há muitas décadas, há muitos séculos que esses irmãos nos acompanham, esses irmãos nos intuem, esses irmãos nos sugerem comportamentos,
condutas adequadas, comportamentos, conselhos que nos vêm por telepatia, por intuição. Eles usam de todas as ferramentas do bem para nos auxiliar, cabendo a nós uma postura de humildade, abrindo nossas mentes, nossos centros de força, para assimilar toda essa energia, todos esses ensinamentos e, o mais principal, colocar em prática a todo momento, a todo instante das nossas vidas. E Emmanuel ainda diz assim, né? Que toda vez que fores compelido a analiar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não esqueçais que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublime de força e poder, nunca enunciam sentença acusatória contra ti diante de Deus. Olha que lindo. Essas entidades amorosas, elas são misericordiosas. Elas nos amam, eles nos amam e querem o nosso melhor. Mesmo quando erramos, cometemos faltas contra a lei de Deus ou mesmo contra a lei dos homens, eles têm paciência. Eles não vão nos livrar de passar pelas penas que são necessárias para o nosso aprendizado, para que possamos desenvolver virtudes para o bem, para a caridade. Mas eles estão sempre próximos de nós. Nós é que muitas vezes não estamos receptivos para essas orientações, para essa projeção de energia sempre benfazeja que são emanadas por esses irmãos do alto. Esses irmãos que já estão numa caminhada, já estão no estágio um pouco mais evolutivo do que o nosso para alcançar a condição de anjos. Obviamente que eles chegarão um pouquinho na nossa frente, mas nós também chegaremos lá. Pode ser um pouquinho retardatário, mas se continuarmos buscando, seja nessa encarnação, seja lá no mundo espiritual, buscando o conhecimento, buscando a prática do bem, nos engajar nas fileiras dos trabalhadores de Jesus, colaborando com Jesus na transformação desse planeta, que está em pleno processo de mudança para mundo de provas e expiações, para mundo de regeneração. Esse é o objetivo do nosso planeta nesse exato momento. Participar da Terra nesse momento é desafiador, diante de tantas situações desafiadoras pelas quais toda a humanidade passa, porque qualquer situação que esteja acontecendo lá do outro lado do mundo vai nos alcançar de alguma forma nesse lado do mundo. Daí a importância de nós estarmos sempre em preces, estarmos sempre orando por nós, pelos nossos, mas principalmente pela humanidade. Esse comportamento, essa conduta que vai fazer a diferença na nossa transformação, que vai nos criar a condição de alcançarmos, não é isso? A próxima fase, darmos passos importantes no sentido de conquistarmos, né? O merecimento de habitar a Terra nessa nova condição, nesse novo formato de mundo de regeneração, que ainda temos algumas décadas para que a Terra alcance essa condição. E essa condição, ela acontece quando nós nos transformamos, porque quando cada um de nós se transforma, cada um de nós muda, o mundo muda. A mudança do mundo está absolutamente junto, né? O mundo muda quando nós mudamos. Quando cada ser humano muda, quando decidimos praticar o bem, com certeza
nós estamos colaborando com a mudança desse planeta. Cada ação no bem, ela tem uma abrangência, ela tem ela ocupa um espaço no planeta importantíssimo. Então nós temos aí essa responsabilidade de colaborar com Jesus nessa transformação planetária, nessa transição planetária. Cada um de nós é uma sementinha de luz que vai colaborar na iluminação desse planeta. Então, e nós começamos esse trabalho iluminando o nosso lar, por intermédio da prática do Evangelho no lar, na prática da caridade, na prática da união na família, na prática da paz na família. São essas posturas, são esse comportamento, essa conduta que vai provocar grande mudança, grande transformação. Vai ser a força desse amor, a força que vem por intermédio da prática da caridade, da prática do amor ao próximo, o próximo mais próximo, aquele próximo que está mais longe. Quando a dor do outro nos incomodar, quando nós vemos aqueles irmãos que estão aí nas praças, debaixo dos viadutos, quando o nosso olhar se estender para esses irmãos e darmos o primeiro passo no sentido de ajudar, de colaborar, nem que for levando uma palavra de consolo, de renovação, de esperança, tudo isso são comportamentos, atitudes que vão influenciar nessa mudança, na transformação do nosso planeta em mundo de regeneração, que é um mundo com menos dor, menos sofrimento, onde vai haver mais união, mais amizade, menos guerra. Mas para isso é importante cada um de nós que estamos nesse momento refletindo sobre esse tema tão importante, cada um de nós realmente pega o seu cajado, né, e vá para o trabalho na Seara Bendita. Eu peço a Jesus que abençoe a todos, que Jesus se faça presente na casa de cada um, iluminando, abençoando, trazendo paz, trazendo saúde, harmonia, no lar de cada um, mas também no nosso centro Frei Anselmo, vibrando muito, orando muito pelos trabalhadores, pela diretoria, para que essa casa possa cada vez mais cumprir com a sua função dentro do projeto espiritual de Jesus para o planeta no qual estamos inseridos. Que Jesus abençoe a todos, muita paz a todos.